Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Hoje, a palavra que eu trouxe para meditarmos está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58, que diz assim: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, meditando nessa palavra, eu me alegro cada vez mais de servir a Jesus e caminhar conforme a vontade dele, porque é certo que no final, se nós permanecermos até o fim junto com o Senhor, ele estará conosco e nós seremos salvos. O Senhor mesmo disse que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Essa palavra hoje fala do trabalho, mas não do trabalho secular. Fala do nosso trabalho na obra do Senhor. E nós que fomos chamados para trabalhar na obra do Senhor, temos que abraçar a todos com fé, com perseverança, crendo que se ainda a pessoa não, aquela pessoa que nós estamos falando de Jesus, ela ainda não aceitou Jesus, um dia Deus vai alcançar aquele coração. E nós precisamos aproveitar que nós somos livres aqui para servir a Jesus, anunciar o Evangelho e praticar as obras do Senhor. Nós devemos permanecer naquilo que aprendemos e fomos inseridos quando aceitamos Jesus como nosso único Salvador. Portanto, devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, repreendendo, exortando, doutrinando, fielmente conforme a palavra. Com certeza não é uma tarefa fácil. Nós iremos sofrer as aflições, pois o inimigo não vai deixar que façamos isso com tranquilidade e facilidade. Mas devemos fazer a obra que nos foi confiada. Devemos ser constantes. Constância não é dia sim, dia não, ou falar de Jesus só em certos lugares. Constância é todos os dias e é em todos os lugares onde Deus nos colocar. Servir a Deus é nos unir a Jesus através da fé. É ouvir e crer na palavra de Deus e nos seus sinais. É crer não só no que os nossos olhos veem, mas é crer no invisível. É ter uma visão sobrenatural. E assim estaremos unidos a Cristo, crendo que a nossa vitória é certa nele. Em João 6, quando perguntaram para Jesus o que devemos fazer para realizar as obras de Deus, Jesus respondeu: Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou. Então, que possamos crer em Cristo com todo o nosso coração, crer nas Escrituras sagradas, crer que todos os milagres que Jesus fez na terra não foi só lá naquela época, acontece hoje. Nós somos o milagre. Quando nós acordamos todas as manhãs, o Senhor, ele nos dá o milagre da vida todos os dias. Nós precisamos estar cheios de conhecimento e unção.
Só assim poderemos fazer a obra de Deus. E como nós vamos ter esse conhecimento? Lendo a palavra. Porque quando nós tivermos esse conhecimento, nós vamos poder propagar ao mundo, falar de Jesus aonde nós estivermos com sabedoria. Em João 9, Jesus disse: Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Portanto, que possamos fazer a obra enquanto há tempo, com dedicação, querendo que o trabalho para Jesus nunca, nunca, jamais será em vão. Pensando em trabalho, como é o início dessa pregação, pensa agora, você pode trabalhar em uma empresa e por mais dedicado que você seja no seu trabalho, na sua empresa, se você é funcionário, talvez chegue um dia que o teu patrão vai te dizer assim: "Olha, nós reconhecemos os teus esforços ao longo de tantos anos e agradecemos pela sua dedicação, pelos teus resultados, mas infelizmente hoje termina aqui a sua jornada. Houve uma reestruturação na empresa, ou a empresa foi vendida, ou a empresa faliu, né? Tem várias opções que pode acontecer isso. E ali terminar a nossa jornada de trabalho de tantos anos de dedicação. E com certeza a gente vai pensar assim: nossa, tantos anos de dedicação, tantas vezes que eu acordei cedo, que eu dormi tarde, que eu fiquei planejando o que eu faria no outro dia. E de repente a empresa me diz que os meus serviços não são mais necessários. Quando chega esse momento, com certeza nós, como humanos, ficamos tristes, bem tristes. Mas a certeza de trabalhar para Jesus é essa alegria que nós temos. Porque o apóstolo Paulo, ele nos diz que não vai acontecer isso com Cristo. Jamais Cristo vai nos dizer que todo o nosso trabalho foi em vão, que tudo que nós fizemos, todo o nosso esforço, não valeu a pena. Não existe essa possibilidade. Porque Cristo já venceu por nós. Então aquilo que fizemos nele não será em vão. O nosso trabalho não é inútil, jamais para Jesus. E esta é uma razão suficiente para que a gente permaneça firme e constante, mesmo com tantos atropelos, com tantas coisas que o inimigo coloca em nossa frente para que a gente não continue fazendo a obra dele, a obra de Cristo. Mas pensemos que é muito valoroso trabalharmos para Jesus, porque é como entrar num jogo e saber que o final a gente sempre vai ser o vencedor. O placar sempre vai ser para o nosso lado. Por mais difícil que seja difícil o meio, o durante, mas ainda assim a gente sabe que seremos vencedores no final. A vitória da cruz é mais do que garantida. E por mais difícil que sejam as coisas, nós devemos perseverar de uma maneira abundante, eficaz, dando o nosso melhor, assim como nós fazemos no nosso trabalho secular. Porque nada do que fizermos será descartado. Nada do que fizermos será em vão no reino, para o reino de Deus. E eu trouxe essa palavra hoje para que ela te traga um encorajamento, para que tu continue querendo trabalhar para Jesus. Que tu continue motivado para continuar firme nos caminhos do Senhor.
para que tu continue firme, trabalhando nessa obra valorosa, levando a palavra para aqueles que ainda não conheceram ao Jesus, que ainda não se entregaram para Jesus, que ainda não declararam que Jesus é seu único e verdadeiro Salvador. Que possamos louvar e adorar Jesus até os últimos dias da nossa vida, para que nós possamos ter a salvação. Não basta aceitar Jesus hoje, nós temos que aceitar Jesus e ir até o fim, para ser salvos de verdade. E eu creio que você não quer ser salvo só você, você quer ser salvo você e sua família, assim como Josué declarou. Declare: eu e minha família serviremos ao Senhor. E eu creio que assim como Josué, você será feliz e salvo e próspero, para a honra e glória do nosso Jesus. Que Deus abençoe esse culto abençoado do Atalaias, do grupo Atalaias, que possamos sentir a presença do Senhor em cada louvor, em cada palavra, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.